criou-se uma perspectiva de que tudo é só, né, o Estado, tudo é o poder público, e a família, às vezes, naquele sentimento de que perdeu a sua autonomia, a sua autoridade, e não é nada disso, o Estatuto não veio para isso, muito pelo contrário, a gente veio para cada vez mais incentivar essas famílias da importância e do dever delas nessa construção. Né? Criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, então a gente precisa ter isso em mente. Então, aqui uma atenção para os conselhos tutelares, todas as vezes que vocês forem reunir em colegiado para decidirem a aplicação de uma medida de proteção, imaginem que no centro da discussão de vocês tem uma criança ou um adolescente. Eu falo muito isso para os meus alunos, falo muito isso para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, que nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova geração de profissionais para trabalharem na área infanto-juvenil. E eu acho isso muito importante, eu acho isso muito bacana. E eu começo a minha fala aqui fazendo uma reflexão para nós com relação a criança ou adolescente reconhecidos como sujeitos de direito. Então, a gente ter esse reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito, e aí a Constituição Federal de 88, que é a nossa Bíblia Política, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa Carta Mãe, vem trazendo isso no artigo 227, e ela traz uma coisa linda, maravilhosa, que é dizer que não é mais só responsabilidade do Estado tratar de criança e adolescente. E aí o 227 vem incluindo, né, que também essa obrigação, esse dever da garantia dos direitos da criança e do adolescente é também da família, é também da sociedade. E a gente precisa começar a trazer esse alerta também para a família e para a sociedade de que não é mais dever só do Estado, do poder público, garantir com absoluta prioridade direitos de crianças e adolescentes. Então, ter essa concepção, essa ideia de que todos nós estamos envolvidos na garantia desses direitos é muito importante. É claro que com o nascimento do sistema de garantias de direito, a gente vai ter ali diversos órgãos trabalhando e veja de forma articulada, né? O Estatuto da Criança e Adolescente veio 2 anos depois da Constituição Federal e ele vem trazendo essa questão do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente, como deve funcionar as ações, né, de atendimento, a política de atendimento, as diretrizes, né, de atendimento à criança e ao adolescente. E essa criação do sistema de garantias de direito traz a figura de atores, que é muito importante. Então, o que é o SGD em suma, para nós darmos o pontapé inicial, que nada mais é do que a articulação e a integração de instituições e instâncias do poder público na aplicação de mecanismos de promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Isso quer dizer que o sistema de garantias de direito, ele possui 3 eixos: defesa, promoção e controle. E quando a gente destrincha esses eixos, nós vemos ali os atores que fazem parte de cada um desses eixos, e aí a gente traz aqui para a questão do Conselho Tutelar, que está lá no eixo de defesa de direitos. Isso é muito claro quando a gente vai falar um pouquinho do que realmente é o Conselho Tutelar. Então, vejam, o Conselho Tutelar é um órgão que nasceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma perspectiva totalmente inovadora. Eu costumo dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é um marco na nossa legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é utilizado por outros países, inclusive, é modelo para outros países. A gente sabe das dificuldades ao longo desses quase 32 anos para efetivamente colocarmos em prática aquilo que já foi instituído em 1990 e de lá para cá novas leis, e às vezes a dificuldade de nós estarmos atualizando tudo isso.
mas a própria Constituição Federal deixou muito claro no 227 que criança e adolescente é prioridade absoluta. Aí o Estatuto vem no artigo 1º dizendo também que é prioridade absoluta e nós precisamos fazer com que o poder público, com que também as famílias e a sociedade entendam essa prioridade absoluta. Então, criança e adolescente não pode ficar para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É o primeiro. Então, trazer essa reflexão é muito importante. E não só nasce o Conselho Tutelar com o Estatuto, mas também os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também tem um papel extraordinário, fundamental, importantíssimo dentro do sistema de garantia de direito, que é da criação, da fomentação, né, de políticas públicas, de fazer esse controle das políticas públicas dentro dos municípios. E aí eu chamo a atenção a todos que estão nos acompanhando aqui, de nós entendermos que ambos nasceram com o estatuto, ambos são muito importantes, porém não existe submissão e nem subordinação entre estes. E infelizmente a gente vê na grande maioria dos municípios, né, CMDCAs querendo mandar nos conselhos tutelares e vice-versa, uma questão de submissão, de subordinação, e nós precisamos acabar com isso, entender que dentro do sistema de garantia de direito não existe hierarquia entre esses órgãos, entre esses serviços. Então, dentro do sistema de garantias, nem mesmo o poder judiciário ele exerce esse papel hierárquico entre os outros órgãos e serviços. É lógico, é claro que vão haver momentos, circunstâncias em que o judiciário ele vai ter que demandar, né? Ele vai ter que dar uma ordem. É óbvio que em determinadas situações o conselho tutelar deverá utilizar do seu poder requisitório também, mas olhando num todo, não existe essa hierarquia dentro do sistema de garantia de direito, e isso é muito lindo. E o óbvio de tudo isso é que é o tempo todo nós trazemos a mente, a visão para a palavra articulação, né? Articular ações articuladas. Isso quer dizer, quando a gente fala em ações articuladas, nós estamos dizendo que a responsabilidade não é de um órgão apenas, é de todos. Agora, cada um desses órgãos terá que fazer aquilo que lhe compete, aquilo que é a sua função. Nós não podemos atribuir para os ombros do conselho tutelar toda e qualquer obrigação, responsabilidade sobre criança e adolescente. O conselho tutelar, quando da sua concepção, da sua criação pelo legislador, eu falo que o legislador sonhou uma coisa maravilhosa para o conselho e infelizmente a gente veio atropelando, confundindo tudo isso, porque o que a gente vê aí hoje no Brasil, nós já avançamos muito, mas ainda há muito que se avançar, uma confusão muito grande do papel do conselho tutelar, a sua função, a sua funcionalidade, o que pode, o que não pode, e eu acho que não cabe mais nós termos dúvidas com relação a qual é o papel do conselho tutelar dentro desse sistema de garantias de direito. Eu ainda tenho alguns minutos, vai me dando toque aí, tá, Janice? Porque se for deixando aqui, eu vou falando. E aí, quando a gente fala, então, de conselho tutelar, a gente tem que entender o conselho tutelar como aquele órgão responsável por cumprir e fiscalizar o cumprimento da lei, né? O cumprimento da legislação, o cumprimento da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele é aquele órgão escolhido pelo legislador no âmbito administrativo para que tivesse poderes equiparados ao de um juiz, para que ele pudesse, quando necessário, demandar, ordenar, requisitar, aplicar medidas de proteção, representar os órgãos necessários para que haja
o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E essa característica importante, eu costumo dizer que é a atribuição primeira do Conselho Tutelar, está lá no artigo 131, que traz um rol de características do Conselho Tutelar muito importantes. Eu costumo dizer nas capacitações para os meus alunos dos cursos e mentorias que se a gente começar a entender o artigo 131 na sua essência, a gente consegue desmistificar muitas questões que trazem aí sobre o Conselho Tutelar. Então, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente é uma primeira atribuição do Conselho Tutelar, de estar vigilante, atento, fiscalizando para que família, sociedade e Estado garantam direitos de crianças e adolescentes. Então, trazendo aí primeiro essa fala, essa reflexão, né, de que criança e adolescente não é só dever e obrigação do Conselho Tutelar, ou só do Judiciário, ou só da assistência social, enfim, ou só da segurança pública e tal, mas é de todos nós, cada um no seu papel, cada um na sua função, cada um na sua competência técnica e funcional para que a gente consiga realizar isso. O que a gente precisa entender, e eu falo muito isso nas lives, eu falo muito isso com os colegas no dia a dia. Eu acho que o Conselho Tutelar, ele precisa estar mais nos outros espaços. A gente vê muitos conselhos tutelares no Brasil muito ali dentro da sede. E existe uma dificuldade, muitas das vezes, dessa compreensão também dos conselhos tutelares com relação ao funcionamento de todo o sistema de garantias de direito. Quando a gente se depara com conselhos tutelares no Brasil, a gente vem andando o Brasil todo, quando a gente se depara com os conselhos tutelares no Brasil, reclamando demais, questionando demais, debatendo demais, a gente traz uma percepção de que aquele conselho tutelar ele não está sendo protagonista, muitas das vezes, nas ações que ele deveria ser. Porque quando a gente tem um sistema de garantias de direito articulado, quando a gente tem uma rede de proteção forte, a gente não vê tanto esses embates entre conselho tutelar e o sistema de garantias de direito num todo, em específico a rede de proteção. Então, eu sinto muito, Janice, a falta desses debates dos conselhos tutelares, deles serem protagonistas, parar de ficar esperando cair do céu, parar de ficar esperando os convites aparecerem, parar de ficar esperando os outros oficiarem, solicitarem a presença dele, mas ele estar mais a campo, né? Os conselhos participarem mais das reuniões do CMDCA, participarem mais de audiências públicas, fazerem uma ponte não só com o CMDCA, de uma forma alinhada, articulada, mas também com o próprio legislativo, com o próprio executivo. E aí quando a gente ouve, né, falar assim, que tem muita rixa entre o Conselho Tutelar e os demais órgãos, ninguém gosta do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é a pedra no sapato, né, do município. A gente vê isso com muita tristeza, porque não era essa a imagem que o legislador sonhou e pensou do Conselho Tutelar, mas como um agente de construção, de transformação. Aquele agente que vai chegar para o CMDCA numa reunião, vai levantar, vai falar, vai dar a sua opinião, que vai estar numa reunião de conselho de classe e vai dar o seu olhar referente àquela temática, que vai estar numa audiência pública e vai poder subir ali na tribuna ou em qualquer outro espaço e falar do que é o Conselho Tutelar, o que de fato o município está precisando executar, desempenhar, ofertar de serviços para que o atendimento à criança e ao adolescente ele seja necessário, aquilo que é necessário para criança e adolescente. Eu falo muito, Janice, que a gente tem redes e redes de proteção dentro dos municípios. Quando a gente fala de rede,
a gente traz a conotação de proteção. Se você mora num apartamento aí, igual eu moro, no 4º andar, eu tenho 3 filhas pequenas. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei foi colocar a rede de proteção. Então, traz essa conotação de proteção. Então, não foi à toa que o legislador escolheu esse nome para conceder, né? Essa rede de proteção. A gente tanto fala rede de proteção, rede de proteção, rede de proteção. É para proteger mesmo. E aí a gente precisa entender nesse viés de que nós precisamos, em conjunto, alinhar e fazer tudo isso. Agora, para que a gente consiga, como o Lucas bem enfatizou, de prestar um atendimento célere, humanizado, um atendimento que realmente vá trazer resultados, porque uma coisa, Janice, é a gente simplesmente fazer por fazer. Eu vou fazer porque a lei manda que eu faça. A outra coisa é você desempenhar aquilo com a perspectiva de que aquilo que você realmente está fazendo é o que vai trazer menos dano para a criança ou para o adolescente e que, de fato, vai resultar em um resultado diferente, digamos assim. Então, o que acontece muito hoje em dia? As pessoas não estão preocupadas com o resultado e é o que deveria estar preocupado com resultados. Eu vejo, Janice, por aí, Brasil afora, muitos conselhos tutelares e sistema de garantias de direito querendo resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, trabalhando ainda naquela perspectiva menorista do Código de Menores, que nem existe mais, que nem tem mais, que já foi revogado. Uma mentalidade muito arcaica com relação à criança ou adolescente, ao atendimento à criança ou adolescente. Infelizmente, a gente percebe ainda muito, isso acontece muito nas delegacias de polícia, uma tratativa, um tratamento muito pejorativo à criança ou adolescente, seja vítima de qualquer violência física, psicológica, sexual, ou um adolescente cometeu ato infracional. Então, a gente ainda percebe um despreparo muito grande de muitos profissionais, e eu posso aqui generalizar, incluindo conselheiros tutelares, nesse atendimento. E aqui eu trago uma reflexão e um alerta para os conselheiros tutelares, porque o estatuto ele é muito claro ao dizer que o conselho tutelar, ele atende, né? Não traz não traz a palavra escuta, né? Então, é um atendimento, é para você fazer um atendimento de modo que você consiga extrair ou que aquela criança ou adolescente, estando ali de forma espontânea, ela relate para você uma violação de direito que ela esteja sofrendo. Agora, veja, é preciso haver um profissionalismo desses conselheiros tutelares. Aqui eu chamo a atenção, Janice, para vocês que estão aí à frente, da necessidade periódica de formação continuada para todos os atores do SGD. Não basta a gente trazer apenas formação continuada para os conselheiros tutelares. Se a gente for lá para o estatuto, a gente vai ver que o legislador, ele exigiu desse representante da sociedade, porque os conselheiros tutelares são representantes da sociedade, são os olhos da sociedade, outras habilidades que não técnicas. E aí querem muitas das vezes exigir dos conselheiros tutelares uma atuação técnica que ele não tem. Apesar de nós termos dentro dos conselhos tutelares advogados, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, enfim, enfermeiros e tudo mais, mas no exercício da função do conselho tutelar, na atuação conselheira, ele não é técnico. E isso é tão claro que o 136 ele diz que o conselho tutelar ele atende e aplica medidas de proteção. Então, esse aplicar medidas de proteção após esse primeiro atendimento é para que outros serviços façam. A requisição de serviços em diversas áreas é justamente dizendo, mais uma vez,
que ele não está ali como um órgão técnico, executor de demandas, executor de serviços, executor de programas de atendimento, mas de requisitor para que aqueles serviços que dispõem de equipe técnica multidisciplinar façam. E a gente vê muito isso claramente quando vem a Lei 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Especializada, Depoimento Especial, vem justamente dizer que essa escuta especializada, qualificada, ela tem que ser feita por profissionais competentes e capacitados para isso. É uma entrevista que ocorre na rede de proteção. Por isso a importância de nós construirmos dentro dos municípios, de forma articulada, de forma que todos os atores do SGD ajudem nessa construção e conheçam esse fluxo. Não adianta nada criar um fluxo que os pares não conheçam, não tenham conhecimento, né? Apenas um ou outro conhece, não, todos participarem, construírem para que todos também conheçam esse fluxo de atendimento, que se criem protocolos dentro dos municípios para que essa escuta especializada, por exemplo, que é feita no âmbito da rede de proteção, e aqui eu faço mais uma ressalva, né, que a Lei 13.431 de 2017 traz, quem é essa rede de proteção? Então, dentro dessa rede de proteção, a gente não vai ver o conselho tutelar. Nós vamos ver assistência, nós vamos ver a saúde, nós vamos ver a educação, nós vamos ver a segurança pública. E quando a gente fala em depoimento especial, nós temos a figura da autoridade policial e da autoridade judiciária. Então, vejam, é importante que nós saibamos entender a diferença do atendimento, que é um atendimento que tem que ser, sim, humanizado, mas é um atendimento totalmente diferente de uma escuta especializada, de uma escuta qualificada, que o conselheiro tutelar em específico, por não exercer uma função técnica, não consegue desempenhar. Não é porque é má vontade, não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele não quer, é porque não tem competência nem técnica e nem funcional para isso. E aí, só para terminar aqui já, entrando nesse gancho aí, né, das delegacias, dos acionamentos, muitas das vezes, dos delegados, até mesmo das polícias militares, né, e civis, aos conselhos tutelares para estarem indo nas delegacias, acompanhar a oitiva, né, dos adolescentes que cometeram ato infracional. Nós precisamos entender que o artigo 88, inciso 5º, ele traz ali de forma muito clara e objetiva uma integralidade operacional de 5 órgãos quando se tem essa temática. E se a gente for olhar, olha só quais são: Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. Nós não temos a figura do Conselho Tutelar em atuação nesse primeiro atendimento. E aí eu chamo a atenção para os municípios, para a construção de políticas públicas, de modo que nós precisamos pensar que o adolescente ele tem direito à proteção jurídico-social. E se nós pegarmos o artigo 4º da Lei 8.662 de 93, que fala ali do papel do assistente social, é o assistente social, o profissional competente para estar ali nesse primeiro atendimento ao adolescente. Porque o conselho não pode? Porque não tem competência técnica. Não é porque é preguiçoso ou má vontade, não tem competência técnica. E nós precisamos pensar o tempo todo que não cabe mais amadorismo na área infanto-juvenil. Chega de amadorismo, chega de mediocridade, chega de ofertar para a nossa comunidade um serviço simplesmente de qualquer jeito, no impulso. No município não tem, então tem que ser o conselho. Não, se não tem, aí aqui eu faço um alerta aos conselhos tutelares da importância dos conselheiros tutelares começarem a provocar mais o CMDCA para a construção dessas políticas públicas. Existe um artigo no Estatuto, que é o 208, que ele fala ali da ação de responsabilidade para o gestor público quando não existe a oferta ou a oferta é irregular de serviços.
E se a gente pegar lá o inciso 9, se eu não me engano, do 208, já fala ali da questão da Lei 13431 de 2017, que o município ele tem que ter esse serviço para realizar essa escuta especializada. E nós vemos, Brasil afora, que muitos municípios ainda estão patinando. A lei já tem 5 anos e estão patinando ainda nisso. E insistem em querer achar que o conselho tutelar é quem tem que realizar, e não tem. E aí, Janice, é importante a gente entender que os conselhos tutelares vão precisar aprender a se posicionar. Mas posicionar de forma ordeira, de forma organizada. Não é chutando porta, não é esbravejando, não é gritando, não é isso. É dialogar. Primeira tentativa é o diálogo, é a conscientização, é o conselho tutelar mostrar para a sociedade a importância, a indispensabilidade dele. Porque já chegou-se a questionar que importância tem o conselho tutelar na sociedade, para que serve? E aí eu sempre trago o exemplo da Defensoria Pública no Brasil, que quando a Defensoria Pública foi criada, não se deram muito crédito para a Defensoria Pública, tanto que os profissionais, os defensores públicos, que passavam também em concursos públicos, eles recebiam uma remuneração muito inferior ao de um magistrado e ao de um promotor de justiça, e desempenhavam uma função indispensável na sociedade, mas eles conseguiram chegar onde chegaram hoje, com a remuneração que eles têm, praticamente equiparada ao do judiciário e do promotor de justiça, porque eles mostraram para a sociedade a importância deles, a relevância deles, a indispensabilidade deles. E nós, como eu disse na minha fala inicialmente, estamos num novo tempo, numa nova geração de conselheiros tutelares que vão precisar mostrar para a sociedade, para o poder público, principalmente para os prefeitos, para os secretários, a importância, a indispensabilidade desse órgão dentro da sociedade, não como um órgão inimigo da sociedade, muito menos inimigo do poder público, mas um órgão que está ali para somar, para ajudar o município no enfrentamento, no combate dessas violações de direitos contra crianças e adolescentes. Como disse bem o Lucas, um aliado da sociedade e também do poder público, porque nós estamos, Janice, todos no mesmo barco. Se o barco afundar, vamos afundar todo mundo junto. É executivo, é legislativo, é CMDCA, é judiciário, é Ministério Público, mas se nós nos unirmos, nós vamos ter êxito, nós vamos ter resultado. Então, eu chamo a atenção aqui para os conselheiros. Quando chegar um atendimento para vocês, vai acontecer de muitas das vezes ser o conselho tutelar o primeiro órgão a ser procurado por uma criança ou adolescente vítima de alguma violência, e ela vai falar, mas ela vai dizer. O conselheiro tutelar não tem que ficar retrucando, perguntando, instigando, interrogando. Não é esse o papel do conselho. É deixar a criança de forma espontânea dizer e só anotar aquilo que ela disse espontaneamente e fazer os encaminhamentos posteriormente para aqueles que de fato têm competência técnica para realizar uma escuta especializada, por exemplo. Então, é nesse sentido de a gente ser mais profissional e menos amador. Menos amadorismo, por favor, porque a criança ou adolescente, em algum momento, dentro da rede de proteção, ela vai ser revitimizada. E a intenção da Lei 13431, por exemplo, é essa não revitimização. É dar a proteção à criança e adolescente e, em contrapartida, a responsabilização do agressor pelos órgãos competentes, e não é também pelo conselho tutelar. Então, vamos ter cautela, vamos ter mais profissionalismo, vamos parar de achar que nós somos super-heróis, super-heroínas, que a gente vai resolver todos os problemas. Não, vão ter dias difíceis, vão ter momentos que nós vamos nos frustrar, porque a gente vai ver que a rede não funcionou, não trabalhou. E eu quero chamar aqui um último ponto para encerrar minha fala, da gente entender que a rede de proteção, ela não tem que trabalhar sobre uma ordem judicial ou sobre uma requisição do conselho tutelar. Não ficar esperando do judiciário, não ficar esperando do conselho tutelar uma requisição
para que possa agir de forma preventiva. A gente vê remediando, sendo que nós temos que trabalhar na prevenção, no preventivo, não deixar que a violação venha acontecer. E quando chega muitas das vezes para o conselho tutelar, chega para o Disque 100 as denúncias, a violação já aconteceu, já ocorreu, a criança já foi vítima de uma violação de direito. E aonde estávamos nós? Aonde estavam os serviços? Aonde estavam os programas de atendimento que trabalham na prevenção para que não haja ocorrência dessas violações de direito? Então, Janice, uma reflexão, cuidado, cautela, porque a Lei Henri Borel está aí, ela traz novas atribuições ao Conselho Tutelar. Não vejo num todo de forma negativa, não vejo, mas há necessidade de muita atenção de todos, em especial das polícias, para esse olhar com relação a essas novas atribuições e também para os conselheiros tutelares, porque tem um inciso que foi acrescido lá, né, que diz que o conselho tutelar, de forma articulada, ações articuladas, né, questão de responsabilizar o agressor, de identificar a agressão. Opa, calma lá. O conselho tutelar não pode fazer o trabalho que é da polícia. Então, muita cautela, muito cuidado, vamos respirar fundo. Não é de todo um bicho de 7 cabeças, mas exige de nós busca pelo conhecimento, cautela, profissionalismo, para que a gente consiga, sim, avançar. A lei está aí, não tem como fugir, nós vamos ter que cumprir e a gente precisa de, na verdade, capacitação, formação continuada, para que a gente consiga interpretar a lei da melhor forma possível e que não seja prejudicial nem para os órgãos e serviços e nem para a criança ou adolescente que vai ser o nosso público-alvo. Eu acho que o objetivo nosso aqui é um só, que é de fato a gente fazer com que a política pública voltada para a criança ou adolescente realmente seja efetiva e ela traga resultados efetivos para as nossas crianças, adolescentes e famílias. Como a Janice bem enfatizou aqui, não tem como a gente falar de criança e adolescente e não incluir a família nesse contexto todo. E uma coisa que eu acho muito importante, que a gente precisa começar também a focar muito, é no empoderamento dessas famílias. Em dizer para essas famílias o quão elas são importantes, o dever delas, a obrigação delas, né? Porque criou-se uma perspectiva de que tudo é só, né, o Estado, tudo é o poder público, e a família, às vezes, naquele sentimento de que perdeu a sua autonomia, a sua autoridade, e não é nada disso, o Estatuto não veio para isso, muito pelo contrário, a gente veio para cada vez mais incentivar essas famílias da importância e do dever delas nessa construção. Né? Criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, então a gente precisa ter isso em mente. Então, aqui uma atenção para os conselhos tutelares, todas as vezes que vocês forem reunir em colegiado para decidirem a aplicação de uma medida de proteção, imaginem que no centro da discussão de vocês tem uma criança ou um adolescente. Né? Pega ali uma cadeirinha, bota um bonequinho ali no meio de vocês, enquanto vocês estão discutindo, falando, coloca ali aquele bonequinho e visualize que ali é uma criança ou adolescente, ouvindo vocês discutirem a respeito do futuro da vida delas. Se é isso mesmo que elas querem, né? A gente tem muito aquela perspectiva de a gente achar o que é melhor para a criança sem ouvir primeiro a criança, sem saber dela o desejo, a vontade que ela tem. Então, a gente pensar de uma forma mais profissional, menos amadora, buscarmos sim capacitação, formação continuada, estarmos sempre nesses espaços de diálogos, de discussões. Eu sei que tem muitos conselhos tutelares que às vezes não gostam de ir para os debates, para as discussões, mas isso é importante, isso é necessário, porque a visão que o conselho tutelar tem muitas das vezes pode trazer soluções e direcionamentos para os demais órgãos do sistema de garantias de direito. A pandemia ela trouxe muitos prós e muitos contras, e uma situação que eu achei muito benéfica nessa pandemia foi essa possibilidade da gente poder estar pessoas de estados diferentes, municípios diferentes, discutindo uma mesma temática, tentando achar soluções
para uma questão, então Janice em Santa Catarina, eu e Lucas em Minas Gerais, mas Minas é um estado muito grande, então nós estamos em cidades muito longe, né? Uberlândia de Montes Claros, dá alguns quase 500 quilômetros de distância, então é longe, mas nós estamos aqui ao mesmo tempo, ao vivo, trabalhando matemática, trazendo para vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, porque nós somos eternos aprendizes, nós nunca sabemos nada. Então, a cada dia a gente aprende e a gente às vezes muda as nossas concepções, porque a mudança ela faz parte do nosso cotidiano. E tá aqui uma dica que eu dou para vocês que são profissionais dessa área infanto-juvenil, para que a gente não veja as mudanças de comportamento, de atuações, de ações como algo maléfico, mas sim como algo benéfico, que vai acrescentar, porque as mudanças as mudanças fazem parte da nossa vida e muitas das vezes as mudanças trazem também coisas positivas, como veio a pandemia. Muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, muitas questões, mas nós tivemos aí alguns ganhos com a pandemia, né? Estamos cá nós. Eu criei o meu projeto 1947, foi na época da pandemia em que eu vim para as redes sociais falar um pouco do Conselho Tutelar, ajudar os companheiros e companheiras, porque a gente via nos grupos de WhatsApp a dificuldade de entendimento e não tinham como ter capacitação presencial, que era algo, né, até então regra, era a capacitação presencial, então muitos municípios ficaram aquém disso e a gente vem para dar essa contribuição e a gente vê os resultados, frutos disso. Né? 1 ano e 4 meses de projeto, a gente vem dos resultados, frutos disso e nada paga, viu, Janice? O agradecimento e o reconhecimento que as pessoas têm pelo nosso trabalho, pela nossa disponibilidade. Eu sou casada, eu tenho 3 filhas, eu tenho ainda o meu trabalho, então eu chego no meu trabalho, muitas das vezes é o tempo de eu tomar banho, de eu fazer um lanche, eu já venho para cá para lives, no outro dia já vem para cá com as mentorias e os cursos online, então a gente não para, não tem sábado, não tem domingo, mas a gente faz com muito amor e muito prazer, porque você compartilhar conhecimento e você vê, né, a contrapartida disso não tem preço. Então, eu só tenho a agradecer a você, esses espaços que nos são proporcionados aqui. É com muita alegria que eu encerro aqui a minha fala, dizendo uma frase para os conselhos tutelares, que é uma frase minha, que é: conselho tutelar que não se posiciona é posicionado. Então, se vocês querem realmente estarem posicionados no lugar exato que o legislador criou vocês, é vocês que vão ter que ditar as regras, é vocês que vão ter que dizer para os outros quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês não podem fazer. Então, beijo no coração de vocês, obrigada pela oportunidade, que nós possamos, viu, Janice, construir mais esses diálogos, ter mais esses espaços. Nós carecemos desses espaços, porque todos nós ganhamos com isso. E mais ainda a criança, o adolescente, a família, a sociedade num todo, porque ganha profissionais qualificados e, por certo, profissionais que na hora ali da decisão vai decidir sempre pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Então, obrigada, encerro aqui a minha fala, agradecendo a você, ao meu amigo Lucas, por esses momentos aqui na manhã e a todos vocês que nos acompanharam aqui. Quem não me segue ainda nas redes sociais, segue lá. Eu estou no Instagram, Larissa Lira Oficial, Facebook Larissa Lira, eu também tenho um canal no YouTube em que a gente coloca lá vídeos também, ajudem a compartilhar, ajudem a gente levar a nossa mensagem para mais profissionais dessa área, ok? Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.